Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marilena Grolli, sou conhecida aí no mundo do movimento hip hop como Grolli, sou grafiteira aí há quase 30 anos, viajando aí o país, o mundo, levando o nome aqui da nossa cidade. E é muito especial para mim hoje esse primeiro módulo da nossa oficina, do projeto Sementes da Rua, que vem mostrar que o grafite ele é uma linguagem muito importante, muito contemporânea, e é uma linguagem que hoje ela faz parte das artes visuais, né? Já ganhou as galerias e os salões do mundo todo. Então, assim, essa oficina ela foi preparada com muito amor, com muito carinho. Várias técnicas vocês vão aprender durante esse processo, então foquem em todos os módulos, não percam nenhum conteúdo, tá? Daqui a pouquinho eu vou passar a listagem de materiais para vocês comprarem, acompanhar e vão fazendo junto comigo. Volta o vídeo, vai fazendo. Vocês vão ver que é um processo, que as técnicas básicas são muito importantes para que no final da oficina você chegue com uma carga e que você consiga começar a fazer os seus murais. O grafite, ele não precisa ser usado só em tela ou só em murais, ele pode ser usado de repente no objeto que você tem na sua casa. Uma geladeira, um armário, uma panela, uma tampa de panela de pressão, assim. Então a criatividade, ela pode ir a mil. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou formada em artes visuais pela Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul e sou especialista em artes visuais também. Atualmente eu faço a gestão das artes visuais da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, e eu vivo muito o movimento hip hop através do grafite, que é um dos 4 elementos do hip hop, né? Nas comunidades, nas periferias. Então, o grafite ele faz uma transformação social, e por isso eu tenho tanto prazer de estar, através dessa oficina, fomentando esse movimento hip hop aqui do nosso estado, que é tão forte, tão legal. Acompanhem, não percam nenhum processo, tá, galera? Rapidão aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês mais ou menos o que a gente vai estar aprendendo durante esse processo. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do grafite, tá? A história do grafite desde que ele começou lá por volta de 1970 em Nova York, quando chegou no país, né? E vem crescendo e vem sendo cada vez mais reconhecido, menos marginalizado, né? Como já foi muito mais marginalizado anteriormente. E a gente vai estar aprendendo também, pessoal, a estar trabalhando com os stencils. O stencil, esse aqui é um modelinho que foi pegado na internet. Vocês têm, assim, milhares de exemplos, tá, de stencil que vocês encontram gratuitamente pela internet. Então, assim, para começar a aprender, vocês não precisam ficar suando a camisa para fazer o desenho. Peguem um desenho pronto, como eu faço também às vezes, tá? E todo esse processo vocês vão aprender. Um exemplo, isso é um stencil que eu fiz, né? Que no caso, eu vou pôr aqui na camiseta preta para destacar, que é uma seta. Esse papel, ele é um papel muito específico. Ao longo de quase 8 anos eu descobri, para descobrir o melhor papel para se fazer o stencil. Eu tenho stencil que eu tenho mais de 15 anos e eles ainda têm uma boa qualidade. Por quê? Porque esse papel é muito especial e daqui a pouquinho eu vou passar esses conhecimentos que eu fui aprendendo durante o meu processo e vários conhecimentos que vão facilitar a sua vida nesse caminho de artista, de grafiteiro, de arte educador, né? De repente, pessoa que trabalha na comunidade. Então, assim, o grafite, ele é para todo mundo, ele é para criancinha, ele é para jovem, ele é para adulto, ele é para pessoas da terceira idade. Então, o grafite, ele não tem preconceito, é uma arte muito interessante e vocês vão gostar. A gente tem também... Vocês vão aprender, eu vou estar falando isso, mas a gente tem stencils que a gente compra pronto também, tá? Pronto, ou seja, esse aqui, eu não sei se está com contraste legal, vou colocar aqui no tênis, que eu acho que de repente o contraste fica melhor. Aqui, um exemplo. Isso você compra pronto, então assim, tem milhares de modelos de stencils que você pode comprar pronto em livrarias, em casas artísticas. Então assim, você compra o seu stencil de acordo com o que te agrada. Porque na realidade a arte é isso. A arte ela tem que agradar ou de repente ela não vai te agradar. Ela não tem que ter um racional, ela tem que ter um sensível. Então você vai comprar os seus stencils de acordo com o que te agrada mais. Tá bom, pessoal? Mas é só para mostrar que existe. E a gente vai aprender a fazer os stencils. Tanto o stencil simples quanto os tacelados, que são com formas. Um exemplo, tá? O que é um stencil tacelado?
Eu vou dar um exemplo desse stencil. Esse stencil aqui, ele tem mais de 10 anos, tá? É um stencil que eu fiz, ou seja, eu criei o desenho dessa peixa, né? Vou colocar aqui para ficar mais visível. Eu criei o desenho da peixa, dá para ver melhor, né? Com o fundo branco. Esse aqui é o contorno. Você faz o desenho e você recorta as linhas. Isso vocês vão aprender também a fazer. Só que assim, um exemplo. Para ficar mais fácil para quem está começando agora a fazer, por isso existe o stencil tacelado. O que é o stencil tacelado? É quando você faz as formas, isso a gente vai fazer durante a oficina, então não se desesperem para tentar entender agora, que a gente vai fazer passo a passo. Ou seja, tá vendo? É o mesmo peixe, eu tenho aqui, ó, essa parte do peixe, das asinhas dele, nem a asinha que fala, mas tá bom. Ó, a boquinha dele, tá vendo? A boquinha, a sobrancelha. Então, assim, o corpinho dele, olha. Ou seja, você vai pintar o peixe inteiro, inteirinho, sem ter nenhum tipo de dificuldade. Mesmo quem nunca pegou numa lata de spray, vai conseguir pintar esse peixe com uma qualidade maravilhosa, ou seja, usando os stencils tacelados. Quando vocês aprenderem a fazer o stencil tacelado, vocês vão ver que é tão legal que vocês vão querer estar fazendo vários. Eu já fiz milhares durante esses quase 30 anos de grafite e ele tem uma vantagem. Um exemplo, vamos supor que você tem um aniversário de alguém, né? Você faz um stencil legal, vai lá, com menos de 10 minutos você vai pintar uma obra de arte e presentear alguém que você gosta. Então o stencil, ele é a técnica mais básica e mais usada no processo do grafite. Por isso que é tão importante a gente estar fazendo essa oficina, ensinando vocês, passando esse conhecimento. Eu aprendi esse conhecimento, na realidade, na vida, fazendo mesmo sozinha. Na minha época não tinha o YouTube, né, que na realidade ele salva a gente de praticamente tudo, né? Você quer aprender a fazer um ovo frito, você coloca lá e você aprende. Então, esse conhecimento, essa bagagem que eu fui adquirindo ao longo de quase 30 anos de arte e grafite, aí eu vou estar passando para vocês durante essas oficinas. Galerinha, vou passar para vocês agora a listagem, importante, anotem, comprem, tá ok? E depois nos próximos módulos vocês vão estar fazendo junto, eu quero todo mundo fazendo junto para aprender legal, tá ok? Então pessoal, agora nós vamos para aquela parte importante que eu vou passar para vocês a lista dos materiais da oficina. É importante que vocês adquiram esses materiais. Para você que de repente não tem condições de comprar os materiais, vai na loja de tinta da sua vila, pede um patrocínio, pede para o seu primo, para o seu pai, para a sua mãe, mas tentem adquirir o material porque é importante vocês estarem praticando e fazendo junto comigo, vai pausando o vídeo e vai fazendo, porque a prática vai levar vocês à perfeição, tá? Primeiro, vamos colocar aqui a nossa lista de materiais, tá? Primeiro, gente, vocês vão precisar de latas de sprays. Eu não vou colocar sprays. Os sprays é importante que seja um spray específico para arte grafite, tá? Específico para arte grafite. Por quê? Isso eu vou estar falando depois, mas a gente tem sprays que eles não são específicos para arte grafite e vai dificultar o processo de quem está aprendendo, porque tem mais pressão na lata, a tinta tem muito solvente, então não tem uma qualidade legal. Então se atentem a isso. Comprem a marca que vocês mais gostarem, desde que seja específico para arte grafite, tá, pessoal? Importante, vocês vão precisar de umas 5 latas, tá? 5 latas. Ou seja, é importante que vocês comprem pelo menos uma preta, e as outras 4 cores vocês vão fazer livre, tá, gente? Então, as outras 4 cores, escolham as cores que mais agradem vocês, tá? Entre as dezenas de cores que existem, escolham 4 cores que agradam vocês. Mas o preto, ele é a cor muito básica, vocês vão estar usando muito durante o processo, então tem que ter aí. Quem puder comprar mais latas, comprem, mas no mínimo 5 para a gente poder fazer e desenvolver a oficina, tá, pessoal? Gente, lembrando uma coisa importante, o spray, ele é tóxico, tá? Ele tem veneninhos. Então,
criançada, adulto, todo mundo que for trabalhar com spray, como eu vou fazer durante o meu processo aqui também, usem máscara, tá? Nesse caso, a máscara é para proteger você da tinta do spray. Algumas tintas, elas vêm com perfuminho, com cheiro de flores, florais, então gostoso, mas na realidade não caiam nessa. Elas são tóxicas, elas vão estragar o seu pulmão, vão fazer mal para a sua saúde, então usar máscara é importante. Então aí a gente vai, vocês são, sugestão aqui, no caso, é obrigatório uma máscara. É legal que agora ninguém precisa comprar, né? Todo mundo tem aí. Então máscara, para quem não quiser sujar a mão, depois eu vou ensinar a técnica até de vocês lavarem a mão, como eu faço. Não uso thinner, não uso solvente para limpar minha mão, mas quem quiser, importante, comprem luva, tá? Uma luva que não seja muito larga, que fique meio apertadinha na mão, porque também na hora de apertar o spray, se for uma luva muito larga, ela vai prejudicar o seu processo de aprendizagem, tá? Outra coisa que é importante, gente, eu sugiro para vocês que estão começando agora, na realidade eu já faço o desenho direto com spray, mas como vocês vão começar a estar fazendo o desenho, aprendendo o processo de ampliação de desenho e tudo mais, usem giz. Esse giz escolar normal, o giz ele é ótimo, porque você consegue fazer o seu desenho, se não deu certo, você vem com um paninho seco, apaga e você resolve, entendeu? Se você vai direto com uma tinta, de repente você erra o desenho, aí não vai ser muito legal. Então, giz escolar, tá? Quem puder, compra uma caixa de giz escolar colorido. Dá para você dar uma brincadinha aí. Outra coisa, eu coloquei até aqui, carvão ou giz escolar. Carvão também é bem legal, tá, gente? Hoje em dia eles vendem o carvão, as barrinhas do carvão vegetal, ele é muito gostoso de se desenhar também, tá? Então aí é opcional na realidade. Outra coisa que é importante e que eu quero até mostrar para vocês, que é uma coisa que está aqui na nossa lista, que é o nosso papel craft, tá, gente? Por que é tão importante eu estar mostrando isso para vocês? Ao longo desses quase 30 anos de arte urbana, gente, eu sofri muito, eu encontrei vários tipos de papéis, porque eu queria fazer o meu stencil e eu queria que o meu stencil durasse, porque dá muito trabalho recortar. Então, assim, quanto mais ele durar, melhor. Vocês não vão precisar fazer várias experiências, não. Eu já vou orientar vocês em relação ao papel correto, que é esse papelzinho aqui, tá? Ele vem com uma folha grande, ele vem com essa folha aqui, ó. E aí, no caso, vocês vão recortar. Esse é o tamanho da folha do papel craft, ó. Ele vem assim, tá? Então pode comprar direto ele, porque é o melhor papel que se tem aí no mercado para produzir os nossos stencils. Então, quando for comprar o papel para fazer os stencils, o nome do papel é craft. E a gramatura, o que é a gramatura? A grossura dele, é a grossura específica. Eu trabalhei com várias espessuras até descobrir essa, que é a 220, que é a gramatura, tá? É o melhor que tem. E ele, justamente por ser um papel meio que encerado, ele não vai acabar nunca. Vocês vão enjoar de usar o stencil e ele vai estar lá para você continuar usando. Isso é muito legal. Outra coisa que vocês precisam, coisas básicas, né, gente? Isso eu não vou nem escrever, mas vocês vão precisar comprar lápis, borracha. Uma coisa muito importante, além do lápis e borracha, vou colocar aqui. Vocês vão precisar de régua, tá? Ou, melhor, fita métrica. Fita métrica por quê? Porque como vocês vão... eu penso que vocês vão querer fazer murais grandes, né? Então, a fita métrica você consegue fazer as medidas de dimensões maiores. Então, fita métrica é legal, tá, gente? Paninho, vocês vão estar usando baldinhos, porque no caso aqui a gente vai estar trabalhando com spray, né? Mas vocês podem estar utilizando não só o spray, vocês podem estar utilizando também a tinta latex, porque
O spray é muito caro, então vocês deixam o spray para fazer acabamento, para fazer pequenos detalhes e usem o máximo de látex possível durante o seu processo, tá? Com rolinho, com pincel, com o que vocês quiserem, porque tudo é arte grafite. Não é só quem trabalha com spray que é grafiteiro, não. Quem trabalha com uma arte feita no ateliê, recortada e colada na parede, também é arte grafite. A arte grafite, ela é a expressão urbana, que é pública, que não tem nenhum tipo de preconceito, que é para todo mundo, independente das idades, independente da condição financeira, tá? Continuando aqui, né? Paninho e tecido de tela, gente, isso aqui não é algo obrigatório, mas posteriormente eu vou indicar para vocês, vocês não precisam comprar, só estou mostrando, tá? Que faz parte do material também. Quem conseguir comprar ou conseguir uma doação, beleza. Isso aqui, ó, essa parte branca aqui, isso é um tecido. É um tecido que foi pintado, tá? Com látex, um pouquinho de cola branca, para ele não ficar muito duro, né? Para ter uma maleabilidade. E isso aqui é legal porque qualquer evento de grafite que você vá fazer em algum lugar, de repente você chega num lugar que não tem um muro para você pintar. Você leva o seu tecido enroladinho, estende, pinta, ou seja, e ele já vai ficar uma arte para você. Você vai conseguir levar e expor aonde você quiser e quando você quiser, tá? Então, sugestão legal para quem puder comprar, quantos metros quiserem, tá? Desse tecido. Outra coisa, tecido de TNT, tá, gente? Aí acabamos a nossa listinha aqui. O tecido de TNT, ele é importante, vocês não precisam comprar agora, mas quem for comprar esse tecido, comprem o tecido de TNT. Por quê? Depois que a sua arte está pronta, sequinha, vocês vão colocar por cima da obra pronta o TNT para forrar como se fosse um lençol, e antes de enrolar, vocês vão enrolar junto com o TNT, porque o TNT, ele não vai deixar a tinta colar na própria tinta, e quando vocês forem abrir, pode ser que vocês danifiquem a pintura de vocês. Tá bom, pessoal? Em relação ao material, é isso aí. Pessoal, retomando, é uma informação muito importante. Como a gente vai fazer os stencils, vocês já viram na realidade que eles são recortados, né? Então a gente vai usar, não pode faltar na lista, tá, gente? Estiletes. Estilete vocês vão estar usando para estar recortando o stencil de vocês. Deixa eu mostrar aqui, gente. Nós temos dois tipos comuns de estilete, que é o mais grossinho e esse fininho. Para vocês que estão começando agora, comprem o fininho, tá? O fininho ele é muito mais fácil de recortar os nossos stencils, os stencils que a gente vai estar fazendo. Então, e ele é super baratinho e ele é bem legal. Outra coisa, gente, eu vou anotar para ficar bem claro, tá? Vocês precisam de lápis. Vocês precisam de borracha, porque vocês vão precisar estar apagando os desenhos, tá? Então, importante, lápis, borracha, estilete. Pessoal, agora que vocês já têm lá a nossa lista de materiais, que vocês já sabem o primeiro processo que vocês precisam fazer, né? Que é adquirir esse material para a gente estar fazendo junto todos os processos, tem algo que é muito importante, eu preciso dar uma leve pincelada, porque a nossa oficina do projeto Sementes das Ruas, ele tem uma ligação muito forte com o histórico do grafite, né? Com o histórico desse movimento, que é o movimento hip hop, que abrange também outras linguagens. Mas nesse caso específico do grafite, é importante a gente pincelar que o grafite mesmo em si, na sua essência, ele surgiu em Nova York por volta de 1970. E o legal vocês saberem é que nós, brasileiros, nós estamos ali, ó, coladinhos, porque também nesse mesmo ano de 1970, o grafite apareceu e surgiu em São Paulo. Ou seja, por isso que São Paulo é tão forte essa questão do movimento hip hop, porque no mesmo ano que ele surgiu em Nova York, ele surgiu em São Paulo e ele tem toda aquela força, aquela essência verdadeira, né? Que é a essência das ruas, das comunidades, da periferia. Então, isso é importante ser reconhecido. O mérito, né, dos grafiteiros de São Paulo que tiveram na construção
da história do nosso grafite, né, do nosso movimento hip hop aqui no Brasil. É claro que depois, né, ele foi se alastrando e criando força também nos outros estados, né? Aqui no nosso estado começou um pouco mais tarde, mas hoje a gente tem um reconhecimento, tem uma força. No meu próprio caso mesmo, eu sou grafiteira aqui do estado e já representei o grafite em vários locais. Inclusive, assim, das representações que eu fiz que muito me orgulha foi o Festival Bird Dripper, que é o festival mais importante do mundo, que aconteceu lá em Querétaro, no México, né? E eu fui escolhida, né? Foram 2 brasileiros, um grafiteiro de São Paulo e eu, uma grafiteira aqui do MS. E lá em Querétaro a gente representou o país com muito orgulho. Eu desenvolvi 5 murais gigantescos lá na cidade durante 30 dias. Só para vocês terem uma noção de que eu estou falando de mim, mas vários outros grafiteiros aqui do nosso estado já representaram o país em vários festivais, em várias ações, e o nosso movimento hip hop tem se destacado. Então é um movimento que tem uma função social gigantesca. Muitas pessoas falam mal, às vezes criticam o movimento antes de conhecer. Que na realidade o grafite, o movimento hip hop, ele tem uma função social de levantar a autoestima da comunidade, de mostrar que veio, de mostrar que é possível nascer numa comunidade periférica, é possível nascer com as dificuldades financeiras, porém através da arte, da cultura, né, de valorizar o próximo, de se expressar, de saber que você pode conseguir êxito nas suas ações. Então essa é uma essência básica, uma essência fundamental do grafite, que é valorizar a comunidade, valorizar as pessoas, valorizar o seu meio e expressar através de uma imagem, de repente uma crítica, né? De repente algo que está desagradando. Então por isso que o grafite tem essa acidez às vezes de você estar colocando uma situação política dos governantes que não está legal, e aí vem essa acidez, ela é a essência do grafite, né? Você sair do comum, você sair do óbvio, né? Então é importante a gente estar tendo essa conversa, essa leve pincelada, porque hoje em dia na internet a gente consegue aprofundar muito mais na história do grafite. Então para quem tem interesse, é só fazer pesquisa, dá para aprofundar muito mais a fundo esses conhecimentos, mas essa pincelada ela é fundamental para a gente poder entender um pouco a essência do movimento hip hop, da qual o grafite é um dos seus elementos mais importantes. Entendeu? Pessoal, já que a gente está falando, né, sobre essa questão, um pouco sobre esse histórico que é tão importante, né, da nossa técnica da oficina, que é o grafite, é importante também a gente estar falando dessa questão das técnicas. Por quê? Muitas pessoas confundem, né? Acham que fazer grafite é obrigatoriamente necessário usar o spray, né? O que não é feito com o spray, no caso, não seria o grafite. Não é bem assim, tá, gente? Desde a época de 70 lá, né? A gente tem os lambi-lambis e várias outras técnicas de grafite, né? Que as pessoas usavam, até porque, como o spray ele é um material muito caro, né? Eu gosto muito do spray, por quê? Por causa dessa essência marginal que tem a lata. Como assim essência marginal? Um exemplo, se de repente alguém te vê com uma lata de spray na mão andando, já vão meio que associar que você vai fazer algum tipo de rabisco, ou de picho, ou alguma coisa assim, e aí é onde acontecem as denúncias, né? A policial logo aparece e tal. Então essa marginalidade, a lata carrega isso. Essa essência do grafite, a lata carrega isso. Mas ela não é necessariamente a única técnica que pode ser usada no grafite, como eu já disse, os lambi-lambis. Existem pessoas que fazem os seus desenhos no ateliê, de repente no papel pardo ou qualquer outro tipo de papel. E aí entra a questão do bombe, né? O que é o bombe? O bombe, na realidade, é aquele grafite que você vai lá e faz sem uma autorização, mas tem que ser muito rápido, né? Por isso bombe, né? Essa coisa da explosão. Tem que ser muito rápido. De repente, para a polícia não chegar ou para o dono do espaço não chegar, então entra essa questão do bombe.
E o stencil, ele é muito usado justamente por isso no Bombe. Porque como você já está com o recorte pronto da sua arte, está tudo facinho, e você consegue jogar uma arte num stencil, de repente, com menos de 5 minutos, o stencil é muito usado nessa técnica. Um exemplo, falando dessas variedades de técnicas, a maioria dos grafites que a gente vê aí pelas nossas ruas, né, do país e do mundo, a maioria é feita com tinta latex, com rolinho. Justamente por causa dessa questão do valor, né, do baixo custo do valor, porque infelizmente eu espero que chegue o momento em que todos nós, né, possamos comprar sprays a um preço mais real, né? Aqui infelizmente o nosso preço do spray aqui no estado ele é surreal, né? Então vai chegar um momento que vai ter um preço mais justo e a gente vai conseguir trabalhar com mais spray. Mas é muito usado o rolinho, é muito usado o pincel, é muito usado o desenho feito no ateliê em algum papel recortado e de repente colado com, normalmente as pessoas colocam cola branca, misturam com água e saem pelas madrugadas, colocam o lambe-lambe, o desenho e colam, né, com rolo e ali ele fica. É arte grafite? Claro que é arte grafite. Então, independente da técnica que você mais se identifique, né, que mais se aproxime da sua realidade financeira, do seu meio, das suas questões de opção, porque a arte ela é criação, então ela nunca fica presa, ela está sempre em constante movimento. Então é importante que vocês saibam que vocês podem experimentar vários tipos de materiais, vários tipos de técnicas e ele não vai deixar de ser grafite. Então, aproveitem todo esse conhecimento que eu falei, pesquisem mais coisas na internet sobre as técnicas, sobre o histórico, tamo junto e vamos para a nossa próxima aula, no segundo módulo, tá bem interessante, Semente das Ruas, com você, o nosso stencil vai ser feito, uma arte nesse nosso segundo módulo, já já, tá?